Futaru come apenas o básico e o mais barato, mas quando ele ia sentar sozinho de novo, uma garota acaba destruindo sua paz, ainda por cima uma garota burguesa. Futaru começa a estudar enquanto come, fazendo Itsuki achar que as notas dele são ruins. E quando pega a prova dele, percebe que ele gabaritou. Ela diz que não é boa nos estudos, e pede para ele ajudá-la nos estudos. Mas ele acaba a comida e vai embora. Itsuki pergunta se ele quer um pouco da comida dela, mas ele diz que ela pediu muita comida, e vai acabar engordando, a deixando bem brava. A irmã de Futaru liga para ele e fala que as dívidas irão acabar, pois achou um ótimo trabalho de meio período para ele, de professor particular, e irão pagar 5 vezes a mais do valor normal. Essa aluna acabou de ser transferida para a escola dele, e se chama Itsuki, a garota com quem Futaru foi ignorante. Para não perder esse trabalho, ele tentará agradá-la de algum modo, mas no momento que ele pensa nisso, Itsuki se senta com suas amigas e apenas vai embora. Mas outra garota vai atrás dele, perguntando se ele está atrás da Itsuki, e vai chamá-la para ele, mas Futaru diz que ele mesmo vai dar um jeito nos seus assuntos. Ela diz que ele até sabe agir como homem, e se precisar é só falar com ela. Enquanto Futaru pensava nos seus problemas, outra garota foi falar com ele, falando que ele deixou sua prova gabaritada cair no chão, e dá uma prova zerada de brinde, falando que aquela era sua prova. Ele tenta ignorá-la, mas ela não o deixa em paz em nenhum momento. Ela fala que quando alguém devolve algo, a pessoa tem que agradecer. Então Futaru devolve a prova dela e diz que estão kits, a deixando animada. Futaru está tentando achar algum momento para se desculpar, mas outra garota percebe ele, falando que vai chamar reforços, porque ele está espionando garotas do ensino médio. Ele pede para ela não fazer isso e não contar para sua amiga Itsuki. Ela diz que tudo bem, mas ela não é sua amiga. Ele acaba parando em um prédio gigantesco e quando vai entrar, uma garota para seu caminho, mandando ir embora, mas Futaru diz que mora ali. A outra garota desmente ele, então Futaru decide apenas correr pro prédio para conseguir se desculpar com Itsuki. Ela pergunta o que ele está fazendo ali e que seu professor particular já irá chegar. Ele fala que é seu professor, a deixando chocada. Ela fala que não quer. Futaru diz que não pode desistir e que aquilo foi tudo culpa dele e pede desculpa. Itsuki não acredita que ele é o nosso professor. Do lado dele aparecem outras 4 garotas e não entende nada e acha que são 5 amigas dividindo o mesmo apartamento. Itsuki fala que não é nada disso e que são 5 irmãs. Quando a sessão de estudo começa, tem apenas ele na sala. Yotsuba chega até ele e do nada ele pede para ela fazer uma cara de brava, comprovando que elas são o mesmo quintuplas. Ele pergunta por que ela tá ali. Ela diz que para ver a aula dele, o deixando animado. Yotsuba fala que agora vão chamar as outras. No quarto de Itsuki, ela se recusa a ter ele de professor. No quarto da Miko, ela tem que se recusar a ter aula com ele. No quarto Ninho, ela apenas não está. E no último quarto, nem Yotsuba tem esperança. Quando ela abre o quarto, é uma zona total. E Chika acorda toda perdida. Futaru tenta tirar a coberta dela, mas ela diz que está sem roupa e ficaria envergonhada. Mas ele apenas fala para ela se vestir e ir lá para a sala, e vai embora do quarto. Nino fez alguns biscoitos, conseguindo juntar todos na sala, mas o problema é que ninguém quer estudar. Nino fala para ele comer também, e que não precisam de um professor particular, o deixando assustado. E do nada, ela vai dar um tchauzinho para ele, fazendo ele acordar em um carro na frente de sua casa, ficando desesperado por causa do preço. Mas Itsuki paga tudo, e fala para ele desistir de ser professor particular delas. Ele fala que não pode, e em seu lado chega sua irmã, já chamando Itsuki para comer com eles, atacando Itsuki com tanta fofura. Enquanto eles comiam, a irmã diz que agora eles poderão acabar as dívidas, deixando Itsuki meio pensativa. Na hora de ir embora, a irmã diz que Futaru é deplorável, mas que ele tem muitos pontos positivos, e por isso ela tem que comer de novo com eles. Itsuki fala que não irá cooperar com ele, e se ele quiser ser professor delas, terá que fazer isso por conta própria, o deixando super animado. Futaru conseguiu juntar todas. Nino fala que não precisam de um professor particular, então ele fala para elas provarem para ele, e promete que nunca vai falar nada com quem tirar a nota maior que a mínima. Quando ele corrigiu a prova, achou o resultado incrível, pois juntando todas as provas contabilizam 100, fazendo todas correrem para seus quartos. Quando chega da escola, se depara com as 5 irmãs novamente, e elas acabam fugindo dele de novo, tudo para não estudar com ele, e fala que conseguem se virar. Futaru pergunta se elas fizeram uma revisão para a prova e faz uma questão, deixando todas caladas. Quando vê novamente o resultado das provas delas, percebe que Miko acertou a questão que ele tinha feito, e quando vai falar com ela, ela faz uma cara de espanto. Yotsuba chega atrás dele e mostra que errou todas as questões do
dever de casa. Ichika aparece para salvar Futaru, mas fala que prefere aproveitar o ensino médio do que estudar, sendo o pensamento totalmente oposto ao de Futaru. Yotsuba pergunta se Miko já arranjou um garoto, a deixando toda corada, fazendo as duas achar que ela está apaixonada. Futaru fica preocupado porque precisam que elas estudem, e debaixo da mesa tem uma carta da Miko falando para ele ir até o telhado, pois não consegue segurar mais o que sente, fazendo Futaru achar que ela gosta dele. Futaru decide achar que isso tudo é uma pegadinha, mas Miko realmente aparece lá, falando que não queria que outras pessoas ouvissem. E quando ela se prepara para falar, ela apenas responde a questão de mais cedo. Futaru não entende nada e Miko se sente aliviada, indo apenas embora, mas Futaru segura ela, fazendo seu celular cair e acaba vendo um áudio sobre o período Sengoku. Miko fala para ele não contar para ninguém. Futaru aproveita essa chance para motivar ela e fala que se ela assistir suas aulas vai aprender mais sobre as guerras. Miko pergunta se ele acha que sabe mais que ela, então começam a discutir sobre o período Sengoku. Futaru diz que já está na hora de ir e podem continuar conversando na próxima aula dele. Miko acaba aceitando, mas no momento em que estão indo embora, Miko dá uma bebida para ele, mas fala alguma referência sobre alguma história de guerra. Futaru não entende a referência, fazendo a casa dele cair, e acabou perdendo a moral com o amigo. A fazendo fala que não irá para a aula dele, deixando Futaru super inspirado para estudar mais. Ele desafia ela novamente, mas dessa vez ela apenas corre dele. Quando ele consegue alcançá-la, ele dá a mesma bebida que ela tinha dado, e dessa vez ele responde a referência. Miko diz que não pode contar isso para suas irmãs, pois é a mais fracassada. Futaru falou que ela tirou a maior nota de todas elas, mas Miko fala que as outras conseguem fazer algo que ela não consegue, afinal são quintuplas. Futaru diz que é o professor delas e que vai fazer elas se graduarem, pois nenhuma delas marcou a resposta iguais, e que acredita que todas têm potencial para tirarem 100, e agora ele precisa juntar apenas outras 3. Na casa das quintuplas, de algum modo ele conseguiu juntar 3 dessa vez, mas Nino começa a enganá-las, a fazendo ir embora uma a uma. Mas Miko não cai nessa e decide ficar para estudar com Futaru, e acaba discutindo com a Nino. A barriga de Futaru acaba roncando, e elas acabam fazendo um desafio de culinária, e se Nino vencer, nada de estudos naquele dia. Nino faz um prato lindo e Miko um prato todo feio, mas Futaru diz que os dois estão bom, deixando Miko toda animada. Quando ele estava indo embora, lembra que esqueceu algo lá, e pede para Miko abrir, mas quando chega lá, vê a Miko de toalha secando o cabelo. Mas quem era na verdade era Nino, que não consegue ver sem suas lentes de contato, e acha que ele é a Miko, e pede para pegar as lentes de contato dela, pedindo desculpa mais cedo, e que tudo isso é culpa do Futaru, e que não há espaço para ele naquela casa. Um monte de livro iria cair nela, mas Futaru pula para protegê-la, e nesse momento Itsuki tira uma foto daquela cena, e as quintuplas vão julgar o que fazer com ele. Miko fica protegendo ele, mas Nino fala que ela tem sentimentos pessoais e está encobrindo ele, deixando Miko toda corada. Itsuki percebe pela foto que ele protegeu a Nino, fazendo todas ficarem em seu lado. Ichika fala que no passado se davam muito bem como irmãs, fazendo Nino sair correndo dali. Quando ele estava indo embora de novo, parou para consolar Nino, falando que ela ama suas irmãs mais que tudo, e por isso se irrita com ele, pois ele é um invasor de fora. Nino fica muito animada e fala que não vai aceitar ele. Enquanto Futaru estudava, Itsuki foi entregar seu pagamento, mas ele recusa, falando que não fez nada. Itsuki fala que a presença dele começou a mudar algo nelas, e diz que não aceita devoluções. Então Futaru decide fazer algo que sua irmã quer, e acaba que eles vão para um lugar cheio de jogos, e tira uma foto para guardarem lembranças. Enquanto estavam indo embora, a irmã fala que estava vendo 4 Itsuki, e Yotsuba chama ele para ir para um evento com elas. Futaru fala que tudo bem, mas só depois delas terminarem a lição de casa. Todas as irmãs estão animadas, e Futaru querendo ficar só na dele. Ichika recebe uma ligação, fazendo seu brilho sumir, mas quando ela se junta com eles novamente, fala para eles irem ver os fogos. Mas antes disso, vão comprar o que cada um quer comer. Miko fala que quer ver os fogos. É um jeito de lembrar de sua mãe, e por isso se junta todos os anos. Os megafones avisam que os fogos já irão começar, fazendo uma multidão ir para cima de Nino, mas Futaru tira ela de lá e começa a guiá-la. Quando chegam no local, Nino percebe que só ela conhece o local do encontro, então Futaru diz que vai atrás delas. Quando ele chega até Ichika, um velho pergunta qual é a relação deles. Ele fala que é um conhecido, mas os dois somem, e atrás dele aparece Miko, com o pé machucado. Futaru coloca elas nas costas dele, mas desiste rapidamente e decide fazer uma atadura no pé dela. Quando eles vão andar novamente, duas pessoas perguntam o relacionamento deles. Futaru diz que são apenas conhecidos, deixando Miko brava. Agora ele encontra Itsuki,
e pergunta qual é o relacionamento deles. Itsuki fala que já sabe a resposta, e agora aparece Chika atrás dele, o puxando para um local sem pessoas, apenas para falar que não poderá assistir os fogos com sua irmã, pois foi chamada para um trabalho urgente, e que agora tem que ir, pois tem alguém a esperando. Ele vê seu colega de trabalho, e fala que vai dar uma bronca nela, então abraça Futaru para ele não ver ela. E Chika fala que parecem namorados fazendo aquilo, e sente que está fazendo algo de ruim por serem apenas amigos. Futaru diz que é apenas um professor contratado, e não sente que seja certo se chamarem de amigos. E Chika diz que acharam que eram amigos e ficou magoada, fazendo Futaru se tocar porque a Miko ficou brava. Do nada, aquele velho puxa Miko, achando que era Chika. Eles vão atrás dela. Futaru pergunta por que Chika fugiu do seu trabalho. Ela fala que não vai dizer, afinal, não é amiga dele. Futaru percebe algo e corre para salvar a Miko, falando que eles são parceiros. O velho fala para ele soltar a preciosa atriz dele, deixando Chika toda tímida. O velho fala que ela tem um teste muito importante para um papel. Miko fala para ele ir atrás da Chika e que ela já está bem. Quando Futaru chega até Chika, ela fala que fez vários papéis sem nome, e há algum tempo surgiu um teste para um grande filme, e pede para ele ser seu par para ensaiar. Eles dão uma ensaiada rápida, e o carro do velho chega para buscá-la. Futaru fala para parar com aquele sorriso falso, e Chika fala que quando virou atriz foi a primeira vez que sentiu o orgulho de ser irmã mais velha. Prometeu não dizer nada a elas, até se tornar alguém, e não imaginou que ele conseguia diferenciar detalhes entre as irmãs. Ela fala que não consegue notar detalhes, apenas notou o sorriso diferente das outras, e vai acompanhá-la quando for se desculpar com as outras. Quando ela acaba seu teste, Futaru estava esperando ela, e a leva para um parque onde todas suas irmãs estão. E Chika pede desculpa por tudo, mas Nino fala que também é culpa dela, por não dizer onde deveria ir. Todas se desculpam por motivos bestas, deixando todas animadas juntas. As avaliações começam semana que vem. Futaru tenta convencer as irmãs de estudarem com ele, mas Itsuki e Nino se recusam, enquanto as outras estão tentando se esforçar para estudar. Quando Futaru estava indo embora, Itsuki aparece atrás dele, entregando seu celular para que ele fale com seu pai. Ele diz que quer ver os resultados, e se qualquer uma das irmãs ficarem com notas vermelhas, Futaru deixará de ser o professor particular. Depois de ouvir isso, ele tenta convencer Itsuki a estudar com ele, mas ela se recusa novamente. Futaru fica bravo e come a dizer muita coisa que não devia, e fala que não vai ensinar nada para ela, e só depois se pergunta por que disse aquilo, e acaba se atrapalhando até com as outras. Nino tenta expulsá-la de casa, mas Ichika diz que ele vai passar a noite ali. Enquanto ele banhava, uma das irmãs, se passando pelo Itsuki, pergunta o que ele queria dizer para ela, e ele se desculpa e fala que se qualquer uma delas ficar com nota vermelha, terá que parar de ser o professor delas. E nesse momento aparece Nino, que vai aproveitar disso. Futaru percebe que Nino não irá colaborar, e começa a ajudar as três com tudo, se provando um homem útil. Mas do nada, Miko pergunta que tipo de garota ele gosta. Ele fala que vai responder as 3 qualidades de uma garota, mas apenas a cada página que elas responderem, sendo apenas característica de suas irmãzinhas. Miko fica triste por ser total oposto, e Chika fala para ele elogiá-la, fazendo ele dar um carinho na Miko. Itsuki desce para pegar um fone de Miko, falando que não quer ser um fardo, e Chika chama Futaru para conversar, e fala que ele e Itsuki são parecidos, e que ela nesse momento deve estar sofrendo sozinha por não ser honesta com o que sente, por isso tenta fazer o que pode, mas tem coisas que apenas ele pode fazer. Ele agradece, deixando ela toda tímida. Mika deu sua cama para Futaru dormir, mas no meio da noite ela acaba voltando para sua cama, deixando Futaru todo perdido no dia seguinte. Essa foi a primeira parte das quintuplas. Caso não viu as outras partes, link na descrição. Enquanto as 3 comiam, Ichika fala que Miko sumiu da cama, e Nino fala que Yotsuba foi atrás dela e não voltou. Itsuki diz que Futaru ainda deve estar dormindo, então Ichika fica jogando conversa fora, tentando convencer as duas de estudarem com Futaru, mas as duas acabam brincando com Itsuki, tentando transformá-la na Miko para enganar Futaru. Quando Futaru acorda, ele se pergunta quem está em seu lado, só conseguindo distinguir quem era pelo pijama. Então ele tenta fugir para não causar nenhum mal-entendido, mas quando sai do quarto, ele vê outra Miko, mas consegue descobrir que era Itsuki pelo pijama. Mas quando ela vai falar algo sobre as provas, Miko faz barulho, deixando ele desesperado. Então ele acaba a conversa e volta para o quarto, deixando Itsuki brava, e só depois percebe que basta ouvir ela. Ichika pergunta se ele sabe para onde Miko foi, então ele acaba dizendo que ela foi para a biblioteca e acaba tentando a ideia de irem para lá estudar, enquanto Itsuki estava em seu quarto pensativa. Quando chegam na biblioteca, as duas vão ver se acham Miko, enquanto Futaru fica pensando em o que fazer com Itsuki. Então ele pergunta para Yotsuba sobre o que ela faria se uma das irmãs não fosse para a universidade. Ela fala que refazeria o 2º ano, mas é mais provável de reprovar, mas diz que estudando com ele não tem perigo, deixando ele pensativo. Então Ichika dá uma desculpa que esqueceu seus estojos em casa e pede para ele ir buscar. No momento que ele chega no prédio delas, bate em frente com Miko, mas ele já tinha esquecido do ocorrido.
na hora ela vai falar sobre como parou na cama dela. Futaru cria uma desculpa foda, falando que não gosta de dormir em cama e acabou dormindo no chão da sala, deixando Miko aliviada. Quando ele entra na casa, ele encontra Itsuki dormindo, acordando ela gentilmente, fingindo que ele é amigo. Então começa a forçar ela a estudar, falando que ela está fugindo dos estudos e diz que não está vendo a Itsuki, e que ela deve estar se esforçando muito para estudar. Itsuki acaba entrando na brincadeira, ficando toda envergonhada. Então pela primeira vez conseguem estudar de um jeito normal, mas os dois se desculpam pelo dia passado, e Futaru diz que ela fez um ótimo trabalho estudando até ali, a deixando toda envergonhada. Um dia antes da prova, Futaru dormiu de novo lá, para fazer revisão geral, mas todos eles acabam acordando atrasados. Então todos eles têm que sair correndo para a escola. Quando eles chegam lá, o tempo de entrada já tinha acabado, então ele liga para Yotsuba. Então faz todas as irmãs fingirem dela, para enganar o orientador. Mas quando chega na vez de Futaru, não dá muito certo, e acaba sendo levado para a direção. Quando chega o dia dos resultados das avaliações, Futaru reúne todas, para ver os resultados das provas. Todas elas passaram em uma matéria diferente, mas no resto ficaram. Então ele começa a despedir dela, motivando elas a estudarem até o fim, e nesse momento o pai delas liga. Então Futaru pede para ele encontrar um professor bem melhor que ele. E quando ele vai falar o resultado, Nino pega o celular e pergunta o motivo dessas condições. O pai diz que precisa testar se ele é a pessoa certa para elas. Então Nino decide mentir e fala para todas elas evitarem tirar notas vermelhas, conseguindo proteger o emprego dele. E diz que na próxima é melhor ele fazer todas elas passarem. Então ele decide revisar a matéria de todas as provas, mas antes fala que vai dar um docinho por terem passado em pelo menos uma matéria. Enquanto ele olhava as notas das irmãs, o pai dele diz para não falar de estudos em casa, e que no passado ele também não era de estudar. Raiha não acredita, então o pai diz que Futaru era igual a ele, e que ele tem uma foto dessa época, dizendo que foi nessa época que ele encontrou a garota que fez ele mudar. Miko fez uns croquetes com aparência de pedra, mas diz que tem confiança no sabor. Futaru acha ótimo por causa de seu paladar pobre, mas Yotsuba diz que não está bom, deixando Miko toda perdida. Então ele diz que vão começar a revisar as provas, mas Miko está motivada em fazer algo perfeito, mas ela fez ele comer tanto que Futaru acabou passando mal, e nesse momento passa por ele, Itsuki e Nino. Então ele pede para Yotsuba atrasar elas, para que elas estudem, mas Yotsuba é burra e fala que Futaru está com doença grave, deixando as duas preocupadas. Então Itsuki diz que é melhor ir ao hospital, mas Yotsuba diz que ele morre se ele se mexer. As duas apenas ignoram, mas Futaru entra na onda e finge que está quase morrendo, então Itsuki vai ajudar ele, e Nino vai fazer uma comida baluda para ele. Itsuki pergunta o que ela pode fazer, e Yotsuba diz que ela pode segurar a mão dele. Itsuki tenta fazer isso, mas ela realmente não consegue. Futaru não sabe o que fazer agora, então Yotsuba chama Itsuki para estudar, dizendo que vai ser mais divertido se todos estiverem juntas. E quando Nino vai entregar a comida, ela escorrega, derrubando bem na cara dele, fazendo ele levantar da hora, deixando as duas bem bravas. E acaba que no final fica apenas ele e Yotsuba, fazendo Futaru achar que voltou pro começo de tudo. Mas Yotsuba diz que ele está fazendo elas mudarem, menos ela, pois suas notas continuam péssimas. Mas ele começa a elogiar ela, dizendo que ela foi a primeira a mudar. Então ela fala que está ao lado dele, porque gosta dele, deixando Futaru tenso pra caramba. Mas Yotsuba diz que é brincadeira e sai correndo, deixando o coração de Futaru mais frio ainda. Na escola, Yotsuba está animada pelo acampamento escolar e pergunta o que é aquele tanto de máscara. Miko diz que agora ele está responsável pelo teste de coragem. Ele diz que não está fazendo isso porque quer, e sim porque sua sala empurrou isso a ele, então vai fazê-los se arrependerem. Mas diz que não se importa com o acampamento escolar, então Yotsuba fala algo para animar ele, e fala que o par que estiver dançando na fogueira estarão destinados a passar o resto da vida juntos, fazendo Futaru cagar e andar. Quando vão começar a estudar, Ichika chega dizendo que tem uma sessão de fotos, então fala para eles trocarem os contatos, e quando vai embora fala para ele conseguir um contato das outras quatro, senão vai mostrar aquela foto. Então ele já pede o contato de Miko e Yotsuba. Ele pega o da Miko, mas Yotsuba se distrai e vai embora. Então ele vai atrás das mais difíceis. Para Itsuki ele oferece o contato dele junto com o da irmã dele, conseguindo o contato dela, mas Nino se recusa. Então Futaru diz que vai trocar segredos com as quatro. Então o Nino se inscreve na sua caderneta de estudante, e quando vai pegar o da Yotsuba, o clube de basquete liga, e ela acabando saindo de novo. Então Futaru segue ela até o clube de basquete. Bem na hora ela recebe a proposta de entrar no clube, mas ela recusa o pedido, dizendo que tem um compromisso importante depois da escola. E quando ela tava indo embora, bate de frente com Futaru, com ele apenas falando para irem estudar. Yotsuba, full motivada. Na casa dele, quando ele vai mandar mensagem sobre a aula no fim de semana, percebe que ele esqueceu sua caderneta com a Nino, e no dia seguinte acorda ela pedindo sua caderneta, e já toma uma bronca dela por ter entrado no quarto dela.
Ele pede desculpa e pede sua caderneta. Então ela pergunta se tem algo escondido naquilo. Futaro apenas fica calado. E nessa hora, Ichika traz um aparelho de furar a orelha. Então Nino coloca a caderneta no bolso e fala que vai devolver para ele quando ele ajudar a furar a orelha, pois tem medo de fazer isso sozinha. Futaro fala que vai doer durante um tempo, como se já tivesse furado. Nino diz que só quer fazer isso porque todas fizeram. E quando ele ameaça furar, ele pega sua caderneta, mas acaba derrubando, mostrando sua foto antiga. E quando Ichika vê a foto, diz que ele é totalmente seu tipo e pergunta quem ele é. Futaro mete um caô dizendo que é um parente, deixando Nina animadaça. Então decide mostrar como eram adoráveis naquela idade, mas Futaro está tão aliviado que nem percebeu. Então Nino decide mostrar para as outras. Enquanto ele fica aliviado por Nino ter visto só a metade da foto, e quando vemos a outra metade, vemos que aquela menina é uma das irmãs no passado. Yotsuba diz que o acampamento escolar vai começar e diz alguns eventos que vai ter, mas quando fala da fogueira, Miko fica até animado, e Futaro fala que relacionamentos é perda de tempo, mas Yotsuba diz que todos querem ficar com alguém porque tem sentimentos, deixando Miko toda pensativa. E nessa hora chega Ichika, dizendo que isso acontece quando você ama tanto uma pessoa que não pode se conter. Então Futaro diz que está na hora de estudarem, mas Ichika tem um ensaio, e Yotsuba apenas sai correndo. Ichika diz que sua sala vai ter uma reunião sobre o acampamento e pede para fazer o de sempre, deixando Futaro muito curioso. E quando ela sai do banheiro, está idêntica a Ichika. Quando ela vai até a sala, tem apenas um cara ali que mentiu sobre a reunião e pede para Ichika dançar com ele na fogueira porque gosta dela. Ela tenta fugir dizendo que vai dar a resposta outra hora, mas o cara insiste em saber agora, e quando Futaro estava indo embora, o cara percebe que aquela Ichika está diferente e pergunta se uma das irmãs foi no lugar dela, mas nessa hora chega Futaro dizendo que as irmãs dela estão chamando. O cara fica tentando tirar satisfação com ele, mas quando Futaro fala pra ele dar tempo pra ela pensar, o cara fica pistola por ele ter escutado a conversa deles. Então Ichika diz que já combinou de dançar com Futaro e que está namorando com ele, deixando o cara para baixo. Mas quando estão indo embora, o cara pede pra eles irem embora de mão dadas, já que são um casal. Ichika faz isso morrendo de vergonha, deixando o cara bolado. Então ela pergunta por que ele quis se confessar pra alguém que gosta. O cara fala que quer a pessoa seja só dele, deixando aquele projeto de Ichika pensativa. Então os dois saem bem grudados. Quando estão indo embora, aparece o trio problemático, que levam ele para um shopping, para escolherem roupa para usar no acampamento, e ainda por cima paga pra ele. E quando ele está indo embora, Yotsuba fala pra ele ler o guia, e que vão fazer lembranças maravilhosas. Quando ele vê o celular, tem muitas ligações do seu pai, e quando ele chega em casa, Raiha tá doente. Então Futaro cuida dela com tudo que tem, e diz que o pai deles volta quando terminar o serviço. Então Raiha fala pra ele contar várias histórias divertidas do acampamento escolar. No dia do acampamento, enquanto todos os alunos já estavam na escola, Futaro ficou cuidando de sua irmã, e quando seu pai pergunta sobre o acampamento, Futaro diz que estão desinteressados, então pode estudar durante esses 3 dias. Seu pai entrega o guia do acampamento e diz que é um evento único na vida, mas Futaro diz que o ônibus já saiu, e nessa hora Raiha acorda zerada, falando pra ele ir no acampamento, e quando ele fala que o ônibus já foi, Itsuki aparece, levando ele para o lado de fora, onde todas as irmãs estão com um carro, então ele acaba indo também. Quando ele chega em um hotel, tinha apenas um quarto de 4 pessoas, e enquanto Nino reclamava de dormir no mesmo quarto que ele mexia na sua mochila e vê um amuleto da sorte feito pela sua irmã, e fica super animado, e chama elas para jogarem cartas. Quando o jogo acaba, Mika e Ichika ficam conversando sobre o que aconteceu no dia passado, com Ichika falando que vai ser a companhia de Futaro. Miko fica meio triste, mas diz que não vai se preocupar se for ela. Enquanto comia, acaba tocando no assunto da fogueira novamente, então Futaro lembra que tem que dançar com Ichika nessa hora. Enquanto as irmãs tomavam banho, percebe que o quarto mal cabe os futons, e pergunta quem irá dormir ao lado dele. Mas já que ninguém queria ficar ao lado dele, todas vão ficar em seu lado. Mas quando chegam no quarto, Futaro está dormindo, então decidem dormir também. Mas quando Ichika acorda, ela está grudada com Futaro, então decide olhar pra ele mais de perto. E nesse momento Itsuki chega no quarto e vê aquela cena, mas fecha a porta na hora, e encontra seus professores. E descobrem que a escola toda passou a noite naquele lugar e acabam pegando carona com eles. Enquanto Itsuki pensava que beijou Futaro, e quando as amigas de Nino perguntam com quem ela vai dançar, ele lembra do menino da foto.